Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro, e hoje é dia de falar de clássico e de um senhor clássico. Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, foi publicado em 1879. É considerado por muitos a obra-prima de Dostoiévski, é considerado por muitos a maior obra da literatura mundial. E, independente de ser a obra-prima de Dostoiévski ou de ser o melhor livro da história da literatura, é considerado por todos que gostam de literatura como um dos grandes livros da história da humanidade. É um livro idolatrado por Nietzsche, por Freud, e é um livro espetacular. O nome já deixa bem claro os Irmãos Karamazov. Aqui nós vamos acompanhar em 2 volumes robustos aqui da editora 34, uma edição traduzida por Paulo Bezerra diretamente do russo. Então são ao todo, acho que são 999 páginas nessas 2 edições. Então é uma história longa, uma história comprida. E nós acompanhamos aqui a história dos irmãos Karamazov. Eles são filhos de Fyodor Karamazov, que é um homem, um devasso, um sujeito terrível, que vive bêbado, que vive nos bordéis, que vive com amantes, que faz da própria casa um bordel, um local para orgias. Então esse homem ele é tão desequilibrado nas suas paixões que ele não criou nenhum dos filhos. Ele conquistou fortuna graças ao dote das suas esposas. Ele teve 2 esposas e as 2 morreram precocemente. Então ele herdou a fortuna dessas mulheres. Da primeira esposa nasceu Dmitri, seu filho mais velho. Da segunda esposa nasceram Ivan e Alexei, ou Alyosha. E nenhum dos 3 foi criado por ele, porque simplesmente tem um determinado momento que o filho passava fome dentro de casa, porque ele esquecia que tinha filho, de tão bêbado que ficava, de tão alheio ao mundo que ele ficava. Então Dmitri foi criado por um parente da mãe, antes foi criado pelo criado do pai Karamazov, depois foi para casa dos parentes da mãe. O Ivan e Alexei também foram criados por parentes da mãe, né, da segunda esposa. E o Dmitri é o mais parecido com o Karamazov pai, com o Fyodor Karamazov. Ele também é um devasso, ele também gosta de se entregar às paixões, só que diferente do pai, do Karamazov pai, ele tem consciência, ele tem um senso de honra muito grande. E assim, essa consciência que faz com que ele se sinta culpado, apesar de que muitas vezes ele fraqueja, repete, cai no erro, mas ele se culpa muito. E o Ivan é um intelectual, ele se orgulha de ser inteligente, mas ao mesmo tempo ele é atormentado por essa inteligência. E o Alexei é praticamente um santo, ele é muito místico, muito religioso, tanto que ele vai até para um mosteiro, depois ele sai desse mosteiro por ordem do Zosima, que é o líder lá do mosteiro. Ele é muito puro, ele não mente, ele não engana ninguém, ele sempre procura fazer o bem. Todos confiam nele, ele é amado por todos, para todo mundo que ele se dirige, ele acaba conquistando a simpatia, conquistando o coração da pessoa. Então são esses os 3 filhos, Dmitri, Ivan e Alexei. A história é a história de uma família. Claro, quem já ouviu falar, quem já sabe que o mote, o grande móvel da história é um assassinato. É uma intriga que começa principalmente com Dmitri. Dmitri ele passa muitos anos longe do pai, ele volta depois de um tempo e quer a sua parte na herança, quer a sua parte na fortuna do pai. Como ele também é devasso, e o pai devasso e mesquinho, o pai não quer dar e fica se segurando, sempre há muita briga, até briga na justiça.
e acaba que o pai enrola o filho, não exatamente enrola, o filho estava tão precisado de dinheiro que ele faz o filho assinar algumas coisas dizendo que o que ele estava dando naquele momento ele dava por satisfeito como parte da herança. Isso gera muita revolta porque o Dmitri se sente enganado pelo pai. E piora tudo o fato de que os dois se interessam pela mesma mulher, Grushenka, uma moça bem independente que brinca com o sentimento dos dois, com a paixão dos dois. E os dois estão disputando o amor dela a ponto de quererem casar, apesar de ela não ter uma boa fama. Então essa diferença entre Dmitri e o pai, o Fyodor Karamazov, leva o Dmitri a ameaçá-lo várias vezes e a dizer a várias pessoas que ele poderia chegar a matar o próprio pai. E no final das contas um assassinato acontece e vai ter o julgamento e Dmitri é o principal suspeito. Isso não é spoiler, isso tem mais de 100 anos de idade essa história. Então o livro não é sobre assassinato, o livro é sobre os irmãos, o livro é sobre uma família completamente disfuncional, e é um livro assim que é como um clássico que ele certamente tem muitas e muitas interpretações, e não é dessa primeira vez que eu vou primeiro conseguir contemplar as camadas desse clássico. Certamente não foi dessa primeira leitura que eu consegui contemplar essas camadas, e da mesma forma, de forma similar, eu imagino, a Crime e Castigo, não foi dessa primeira vez que eu gostei tanto do livro como eu vou gostar numa segunda leitura, porque é uma leitura lenta, mais lenta ainda do que Crime e Castigo. Dostoiévski, ele não tem pressa em apresentar sua narrativa, ele procura deixar tudo o mais detalhado possível para que o leitor conheça as motivações dos personagens, conheça bem os irmãos Karamazov, saiba do que cada um é capaz, saiba quais são as paixões que movem cada um deles. Então não há pressa, há muitas tramas paralelas que nem são tão importantes, mas que para Dostoiévski, eu imagino, sejam importantes para delinear o caráter de cada um dos irmãos. Então é um livro com muitas camadas e que nessa primeira leitura eu não consegui contemplar a maior parte delas. Mas, como eu falei, é um livro sobre uma família, e o que eu captei nessa primeira leitura é que o livro é uma grande metáfora sobre o livre-arbítrio. É algo que é muito discutido ao longo do livro. O Ivan Karamazov, ele fala, que ficou famoso, né, assim, que ele não diz isso claramente, mas assim, se Deus não existe, então tudo é permitido. Ele lança esse questionamento, se realmente tudo é permitido, se não há um Deus, se não há até antropofagia, ele diz em um determinado trecho do livro, nada é mal, então já que o homem pode tudo, então ele pode fazer tudo, então o que é que vai levar o homem a fazer o bem? Isso angustia o coração de Ivan, ao mesmo tempo que ele não consegue evitar essas reflexões, mas quanto mais ele vai se aprofundando nisso, mais ele vai ficando angustiado. E o livro é uma metáfora sobre isso, na minha visão, foi a leitura que eu fiz. Porque o que é que nos mostra essa família? Em muitos momentos, principalmente na parte final do livro, no julgamento, o Karamazov é usado como adjetivo, um comportamento tipicamente karamazoviano. Então um comportamento de paixão, de devassidão, mas principalmente assim, de paixão, de entregue às paixões. É um comportamento tipicamente karamazoviano, porque o pai, o Fyodor Dostoiévski, ele é um devasso, ele é vil, ele se entrega de corpo e alma a todas as paixões. Mas o livro mostra que há três irmãos, e os três irmãos são arquétipos. Nós temos Dmitri, que é o mais parecido com o pai, como eu já falei, mas se diferencia dele porque ele tem uma consciência e ele tem um senso de honra muito forte, então ele quer fazer o correto, mas ele muitas vezes não tem forças para fazer o que é correto. Temos o Ivan, que apesar de também ter sua inclinação para fazer o mal, para as paixões, ele
também tem um senso de honra muito grande, e ele tem uma sede da verdade muito grande, muito profunda, e também ele consegue fazer sacrifícios, ele mostra isso ao longo do livro, ele consegue fazer sacrifícios pelo outro, pelo próximo, o que denota amor no coração dele. E por último temos o Alexei, ou Alyosha, que é um santo, que é irrepreensível, que apesar de ele se considerar também uma pessoa sensual, movido pela sensualidade como o pai, mas numa proporção muito, muito pequena, comparado ao seu pai, comparado ao seu irmão mais velho. Então ele é uma pessoa que conquista os outros pela docilidade, pela bondade, pela firmeza do caráter. Ele não mente, ele não engana. Então o livro meio que coloca isso como uma metáfora para o livre-arbítrio. Ele questiona, ele não coloca uma coisa pronta, ele pergunta para mim, né, na leitura que eu fiz. Alexei, ele tomou essas decisões mesmo? Ou ele simplesmente nasceu com um coração mais puro, com um coração mais inclinado à bondade? Dmitri, ele tem culpa de ser apaixonado como ele é? Ele tem culpa de ser devasso como ele é? Ou ele simplesmente puxou ao seu pai e ele não teria como escolher um caminho diferente? Então nessa metáfora, nessa análise que eu faço, nessa leitura que eu fiz, o assassinato em si não tem tanta importância. Há um assassinato, há um culpado, há uma defesa, os capítulos destinados ao julgamento são espetaculares, mas essa reflexão é que para mim pareceu mais relevante nessa primeira leitura. Claro que numa segunda leitura eu quero me aprofundar mais e descobrir novas camadas. Eu queria destacar apenas 2 pontos aqui, que é um capítulo famosíssimo, talvez o capítulo mais famoso isolado de um livro, seja O Grande Inquisidor, que é um capítulo aqui que está na parte 1 dos Irmãos Karamazov, e que eu li com muita expectativa, mas não gostei tanto assim, não me chamou tanta atenção. Espero que na releitura eu goste mais, já que eu vou conhecer mais sobre a mente do Ivan. O Grande Inquisidor é meio que um poema em prosa escrito por Ivan Karamazov. Por outro lado, há um capítulo no volume 2 em que Ivan tem meio que uma alucinação ou um sonho em que ele conversa com o diabo, e que para mim é um dos melhores capítulos, é um dos melhores trechos que eu já li na vida. É realmente muito profundo, é muito forte, é uma leitura muito forte, muito tensa. Mas é isso, é uma leitura indispensável. Eu gostei muito, eu sei, como eu falei, que eu vou gostar muito mais na segunda leitura, mas se você ainda deve a leitura dos Irmãos Karamazov, se você gosta de Dostoiévski, se você gosta de uma literatura profunda e que exija muito de você, que exija tempo e dedicação, está aqui os Irmãos Karamazov, recomendo, e eu não vejo a hora de reler. É isso, se você gostou, curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e até a próxima. Um abraço!